que é um circuito integrado? Todo mundo aqui da área de engenharia, ou todo mundo aqui, né, trabalha com elétrica ou eletrônica, já ouviu de uma maneira ou de outra sobre o circuito integrado, né? Mesmo quem não é da área, já ouviu falar sobre circuito integrado. Mas existe uma definição. O circuito integrado, que também é denominado de chip, ele é um conjunto de componentes eletrônicos fabricado com uma única unidade, em que dispositivos ativos e passivos, na forma de miniaturas, né, bem como suas interconexões, eles são construídos em um substrato fino de material semicondutor, geralmente o silício. Então, nós temos aqui palavras-chave. É um chip, é uma única unidade, trabalhamos em cima de material semicondutor, não é nem um isolante, nem um condutor, e atualmente trabalha-se em cima de um material chamado silício. Já se utilizou o germânio antigamente para se fazer construção de circuitos integrados. E quando a gente for ver alguns dados atuais e de futuro em relação à tendência, nós vamos ver que existem outros materiais aí concorrendo com silício para a fabricação de microprocessadores, transistores, que vão compor o circuito integrado. Então, um rápido histórico aqui. Um rápido histórico. Em 1904, não foi bem inventado. A válvula eletrônica, a primeira válvula, que foi um diodo, né, com apenas 2 terminais, na realidade, o anodo e o catodo, mas 2 terminais de filamento para aquecer os elementos internos da válvula, para que a emissão termiônica pudesse acontecer, ela não foi inventada especificamente por uma pessoa. Alguns pesquisadores aproveitaram os conceitos da lâmpada inventada por Edison, que o filamento de uma lâmpada elétrica está dentro de um bulbo a vácuo, e foi observado depois por alguns pesquisadores que aquele filamento fazia uma emissão termoiônica. A partir de um aquecimento do filamento, elétrons eram emitidos, né, a partir desse filamento. Outras observações, através da oscilação de Fleming e de experimentos de Forrest, culminaram com a criação desse primeiro elemento aqui para a eletrônica. 2 anos depois, Forrest, ele criou a válvula amplificadora triodo, que já em 1910, ela já equipava alguns equipamentos amplificadores e de radiofrequência. O que ele fez, ele pegou o diodo, colocou uma grade entre catodo e anodo, para poder fazer o controle dessa emissão termoiônica, né? Anos depois, na realidade aqui, 3 décadas depois, já com muita pesquisa em cima de semicondutores, o Bardeen, o Bretten e o Shockley inventaram o transistor. Foi o primeiro transistor em cima de um material, que é o germânio, em cima de uma placa de germânio. Essa daqui é uma foto, né, uma imagem histórica da invenção dos laboratórios Bell, na época, onde os 3 pesquisadores trabalhavam. E é um transistor de ponta, de contato de germânio do tipo PNP. Em 1958, aqui nós temos, uma década depois, o Jack Kilby, da Texas Instruments, ele criou o primeiro circuito integrado, também em cima de um material semicondutor, ainda o germânio, uma área aí de aproximadamente 11 milímetros por 1,6 milímetros. O circuito era um gerador de onda senoidal, com um transistor, 3 resistores e um capacitor. Em 1960, o Robert Noyce, ele foi cofundador da Fairchild Semiconductor e cofundador da Intel também, junto com Gordon Moore. Nós vamos ver a importância da participação do Gordon Moore nesse início da fabricação dos circuitos integrados. Então, o primeiro circuito integrado, ele foi construído com a técnica planar. Por que planar? Ele foi construído num plano sobre uma placa de silício.
E este primeiro circuito integrado planar, ele era um flip-flop, com 4 transistores e 5 resistores. Então, essa daqui é a foto do primeiro circuito integrado, com os terminais aqui dos circuitos, para poder fazer a interligação do circuito ao mundo externo ao circuito integrado. Então, nós temos aqui, ó, esse circuito integrado, ele é fabricado sobre uma lâmina de silício, ela é denominada de wafer, essa lâmina, e cada circuito integrado em cima dessa lâmina, ele é denominado de die. Então, este circuito integrado, na época, ele foi encapsulado aqui, num encapsulamento chamado TO18, né, de aproximadamente aqui 1 centímetro de diâmetro, e utilizava-se naquela época uma lâmina de silício com aproximadamente 22 milímetros de diâmetro. E aqui a comparação, né, do circuito integrado encapsulado com uma moeda de 1 centavo de dólar. Então, o Moore, ele, um dos cofundadores da Intel, ele começou a observar o crescimento da fabricação dos circuitos integrados. E, mais especificamente, ele começou a observar a quantidade de integração de componentes que era feita sobre a lâmina de silício. Ele, em 1965, já como fundador da Intel e trabalhando na Intel, ele foi entrevistado por uma revista americana chamada Electronics Magazine. E nessa entrevista ele disse que o que ele observou até o momento, na época, em 1965, é que o número de componentes por chip deveria se multiplicar a cada ano. Essa era a tendência que ele tinha visto lá de 1958 até 1965. E ele disse também que existia essa expectativa e que 10 anos depois ele pôde comprovar essa expectativa, ele confirmou essa expectativa. Então, considerando uma variedade de componentes, né, circuitos integrados analógicos, digitais, de microprocessadores, de memória, cada um com uma densidade de componentes diferentes, que naqueles últimos 10 anos, né, de 65 a 75, ele reconsiderou sua expectativa e criou, então, a famosa lei de Moore, que o número de componentes por chip ele deveria duplicar a cada 2 anos. Essa conhecida lei de Moore, ela direciona a indústria da microeletrônica há 50 anos. E eu coloco essa interrogação aqui, até quando, nós vamos ver mais para o final da apresentação, existe aí uma discussão grande, né, que a lei de Moore continua ou a lei de Moore não continua em termos dessa integração de componentes sobre a lâmina de silício ou mesmo em outros materiais que estão sendo pesquisados para substituir o silício. Então, a indústria da microeletrônica, ela traçou um roadmap, é um guia e uma busca por essa lei aqui, na fabricação de componentes desde 1975. Na prática, o que isso significa? Eu coloquei esse exemplo aqui para ficar mais claro de compreender o que é a lei de Moore. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma área no silício com largura de 1 micrômetro e profundidade de 1 micrômetro. Se eu considerar a redução linear de largura e comprimento para 70%, dessa largura e comprimento iniciais, nós vamos chegar à conclusão que a área do silício é uma área que é metade a essa área original. Daí vem o conceito de escalonamento, ou scaling. Ou seja, o escalonamento na redução de quantidade de componentes eletrônicos colocados sobre uma mesma área do silício. Ou se quisermos enxergar de uma outra maneira, mantida a mesma área, a duplicação do número de componentes, considerando uma área fixa. Então, tem 2 vantagens se perseguir a lei de Moore. Uma é direta, que é a própria redução da área. E a segunda,
que com a redução da área, ou seja, com o escalonamento do componente, a redução das dimensões dos componentes, eu reduzo a tensão de alimentação dos componentes, reduzo parâmetros parasitas, resistências e capacitâncias parasitas dos componentes fabricados, com isso permitindo a redução da potência dissipada, que é muito importante quando eu faço essa integração em larga escala e buscando sempre um escalonamento na fabricação dos componentes. Bom, então o que vem a ser essa escala, né, de redução na fabricação do circuito integrado? É chamado de nó tecnológico ou tecnologia. Quando se fala em tecnologia na área de circuitos integrados, sempre nos referimos a um processo específico de fabricação do circuito integrado e suas regras de projeto. Normalmente, essas regras, elas, direta ou indiretamente, têm uma relação com o menor elemento de um dispositivo semicondutor que esteja sendo construído sobre o silício. Essas regras de projeto, elas são fornecidas pela fábrica do circuito integrado, são denominadas de foundry. De um modo geral, essas regras de projeto, elas definem as restrições de distanciamento entre esses componentes que estão sendo fabricados para compor o circuito integrado. Os transistores, diodos, resistores, capacitores e a interligação entre esses componentes. Então, aqui eu coloco exemplos de tecnologia. Eu coloquei aqui os últimos nós tecnológicos utilizados para a fabricação de circuitos integrados. Podemos observar, e às vezes nos questionamos, quando vemos aí notícias ou estamos lendo material técnico, o que significa o 45 nanômetros? Isso daqui é um nó tecnológico, é tecnologia, está relacionado com uma dimensão do componente que está sendo fabricado em cima da lâmina de silício. Mas por que de 45 pula para 32 nanômetros, ou 22 nanômetros, 16, depois para 10, depois para 7, depois para 5? É que existe justamente aqui aquele fator multiplicativo implementado e que vem seguido, que a indústria eletrônica vem seguindo durante os anos para poder perseguir a lei de Moore na integração dos componentes em um circuito integrado. Então, não é à toa assim, que de 45 nanômetros, a indústria anuncia que depois fabricou já com a tecnologia de 32, depois para 22. Segue-se, então, aquela proposta de Moore lá há mais de 50 anos atrás. Esse gráfico aqui nos mostra aqui a tecnologia, ou nó tecnológico, em nanômetros, e aqui os anos, desde 1965 até a época atual. Então, aqui nós podemos ver como que o escalonamento, ele saiu lá de cerca de 50 mil nanômetros para chegar aqui em 2020 a 5 nanômetros. Né? Uma relação aí de 10 mil no escalonamento do componente dentro do circuito integrado. Eu coloquei aqui alguns exemplos que a Fairchild já fabricava numa lâmina de silício de 22 milímetros de diâmetro, já componentes analógicos e componentes para eletrônica digital. Isso lá em 1965. Já no início da década de 70, a Intel lançava seu primeiro microprocessador de 4 bits, o Intel 4004, com a tecnologia de 10 microns. Já depois de 1975, a Intel lançou seu microprocessador de 8 bits, e a Motorola lançou seu microprocessador de 8 bits, o 6800, na tecnologia de 6 microns. A Core lançou a arquitetura ARM, no início da década de 80, na tecnologia de 3 microns. Depois, em 1995, a AMD lança o 486, na tecnologia de 600 nano. No início dos anos 2000, a IBM lança o microprocessador, o Power 5, o RISC, de alta performance, utilizando a tecnologia de 130 nano.
Coloquei só como exemplo aqui, aproximadamente 130 nanos é o diâmetro do coronavírus, como curiosidade. E a Intel aqui, em 2007, 2008, ela lança na tecnologia de 45 nano o processador Core i7, e 10 anos depois ela continua com essa linha de processadores, o processador agora já na 8ª geração, sendo fabricado na tecnologia de 10 nanômetros. Então, saímos lá dos 10.000 nanômetros para 5 nano. Até quando foi fabricado utilizando, o circuito integrado foi fabricado utilizando essa tecnologia, né, essa técnica de fabricação planar? Até 2012, dentro do nó tecnológico de 22 nano, vamos dizer assim, esse nó tecnológico ele foi o divisor de águas dessa técnica de fabricação planar para uma técnica de fabricação que ela é denominada técnica de fabricação 3D. Ou seja, aqui eu fabrico o circuito integrado na superfície da lâmina de silício. É como se eu tivesse um terreno e aqui eu estivesse sempre construindo uma casa nesse terreno. A partir da tecnologia de 22 nano, a tecnologia 3D com o FinFET, é como se eu tivesse um terreno e eu começo a construir um prédio nesse terreno. É como se eu começasse, sobre a superfície da lâmina de silício, construir coisas, componentes, elementos na vertical, sobre a lâmina. Então, essa técnica, ela vem dominando as tecnologias aqui nos últimos 7 a 8 anos. Bom, vamos falar então, esse daí foi um resumo sobre a evolução dos microprocessadores. Vamos entrar agora, então, na parte de fabricação do circuito integrado planar. Para que a gente possa entender melhor essa técnica, é necessário que nós tenhamos conhecimento de 3 conceitos básicos. O primeiro é o esquemático. Nós estamos muito acostumados a trabalhar com esquemáticos, em simuladores, projetar circuitos, e, na maioria das vezes, nós, a partir de um esquemático, o que nós fazemos é adquirir componentes no mercado e construímos em cima de uma placa de circuito impresso, ou numa motherboard padrão, ou num protoboard, o circuito que nós projetamos. Mas aqui na construção e na fabricação de circuitos integrados, a partir de um esquemático, nós temos que fazer um projeto de como esses componentes do esquemático, eles vão estar sendo representados através do que nós chamamos de layout, para que através deste layout possamos fabricar máscaras de fabricação para serem enviadas à Foundry, para fabricar o circuito integrado. Então aqui, o exemplo, ele é simples, é uma porta lógica inversora, utilizando o CMOS, né, que é um par complementar de um NMOS e um PMOS, e este layout aqui, ele representa sobre a lâmina de silício exatamente este circuito, exatamente este esquemático. Não é objetivo aqui entendermos exatamente os elementos que estão aqui representados sobre a lâmina de silício. Aqui vamos ter metais, vamos ter elementos químicos como fósforo, gálio, bóron, alumínio, para poder fabricar esses componentes que compõem esse esquemático. Mas o importante aqui, para a gente entender essa técnica de fabricação planar, é saber que, por exemplo, para fabricar esta porta lógica inversora, precisamos de 7 máscaras para poder construir esse circuito lógico dentro de uma lâmina de silício, sobre uma lâmina de silício. Então, por exemplo,
Se nós temos aqui um elemento a ser fabricado, e o primeiro elemento a ser fabricado, que é uma área de difusão para poder construir aqui o transistor PMOS, a primeira máscara, ela vai ser, vamos dizer assim, projetada para que somente esta área aqui, ela esteja exposta a alguns processos químicos durante o processo de fabricação do circuito integrado. É como se essa máscara, essa área aqui toda que é azul, ela fosse fosca e o processo de fabricação não enxergasse a lâmina de silício. E através dessa janela, o processo de fabricação, ele consegue enxergar a lâmina de silício e aí o processo de fabricação vai realizar aí algumas reações químicas, deposições de material, difusão, implantação de íons, que essa janela vai permitir em cima dessa área de silício. E assim por diante. A segunda máscara, ela vai permitir construir o transistor PMOS e NMOS, que está delimitado aqui nesse retângulo e neste retângulo aqui sobre a área de silício. A interligação dos dois gates, assim como está aqui no esquemático, ela vai ser permitida através da deposição de material condutor, usando essa máscara aqui. E assim sucessivamente. Vou utilizando máscaras até que a última máscara, ela me permite fazer as conexões metálicas aqui, para poder alimentar o chip, através de uma tensão contínua, que é o VDD, como está representado no esquemático, a via de aterramento para o circuito, a entrada para o circuito conectado ao gate e a saída da porta lógica. Ok? Então, esse daqui é o passo a passo para poder criação das máscaras para a construção do circuito integrado. E como é o processo de manufatura e projeto do circuito integrado? Essa figura aqui, eu acho ela bem legal. Ela é completa, ao mesmo tempo que ela é completa, ela resume de forma simples e que dá assim, para entender o processo sem se aprofundar muito. Nós vamos ver cada um desses processos aqui, os principais pontos deles, para a gente poder entender como é que funciona aí os insumos necessários para a fabricação do circuito integrado, para que lá na linha de saída possamos ter ele completo aqui, de forma a ser colocado comercialmente no mercado. Bom, primeira coisa, o projetista do circuito integrado, ele vai fazer o uso de ferramentas para poder fazer o projeto de seu circuito. Eu gosto desse diagrama pelo fato dele mostrar uma coisa aqui muito importante, que é a propriedade intelectual. Deixa eu só molhar o bico. Que é a propriedade intelectual. O projetista, ele deve ter ciência de que ele está projetando e está respeitando os direitos de propriedade intelectual, de copyright, de todos os circuitos já projetados, já disponíveis no mercado. Ou seja, isso daqui é a lei da boa vizinhança, né? Você está projetando o seu circuito e você não vai ter problema futuro com problemas de patente, até mesmo se você está projetando algo novo aqui e você vai entrar com um pedido de patente, você garante também que o seu circuito vai ser respeitado, né? Em termos de filosofia de funcionamento, em termos de tecnologia, em termos de uma novidade no mercado, que ele vai estar sendo protegido pelas leis de propriedade intelectual. E como é que funciona esse projeto aqui do circuito integrado? Ele praticamente funciona com 3 passos. E esses passos, eles podem ter um nível de interação muito grande, dependendo da complexidade do circuito que está sendo projetado. Então, inicialmente, utilizando as ferramentas de automação
de projeto eletrônico, as ferramentas EDA, o projetista ele vai projetar o seu circuito utilizando uma biblioteca de componentes disponibilizado, né, pela Foundry, pela fábrica. Então, se eu estou trabalhando com uma fábrica, por exemplo, com a Intel vai fornecer para o projetista uma biblioteca de componentes para que o projetista possa fazer o seu projeto, para que o projetista possa fazer as simulações dos circuitos que ele projetou, para que o projetista possa fazer o projeto do layout do circuito que ele projetou, obedecendo todas as regras de projeto, por exemplo, que a Intel, nesse meu exemplo, né, forneceu para o projetista. Então, as regras de projeto, elas vão definir essas larguras, tamanhos, distanciamento de cada um desses elementos aqui que vai compor o layout do meu circuito integrado. Essas ferramentas de automação de projeto eletrônico, elas fornecem algumas facilidades, né? Eu posso, por exemplo, ao terminar o meu layout e estiver com um layout num estado que não tem nenhum erro de regra de projeto, ele me permite comparar o layout com as conexões elétricas do esquemático para garantir que o projetista ele não está esquecendo, né, de nenhuma conexão ou se está fazendo uma conexão a mais que não existe no esquemático. E é possível também fazer uma simulação da seguinte forma: quando este layout passar pelo processo de fabricação e gerar um chip, né, na prática vão existir muitos parâmetros parasitas sobre a lâmina de silício. As ferramentas de automação de projeto eletrônico, elas vão permitir que eu faça extração de parâmetros parasitas desse layout que eu projetei, são capacitâncias parasitas e resistores parasitas, que são aqueles que provavelmente vão aparecer na lâmina de silício depois da fabricação, e eu posso fazer uma nova simulação de funcionamento, agora integrada, com parâmetros parasitas extraídos do layout. E aí, essa nova rodada de simulação, os sinais, com certeza, vão estar distorcidos em relação ao domínio da frequência ou em relação ao domínio do tempo, pelo fato de eu estar ressimulando agora com os parâmetros parasitas, que provavelmente eu vou ter isso na prática. Com isso, eu posso ajustar o layout para reduzir futuros problemas de um circuito eventualmente fabricado. E as três principais ferramentas de mercado que eu enxergo de automação do projeto eletrônico, vem da Cadence, então possui muitas ferramentas de simulações, de projeto, de extração de parâmetros, da Synopsys e da Mentor Graphics. Sempre que eu uso uma dessas três ferramentas, uma vez escolhido a Foundry, eu vou ter que buscar para essa ferramenta EDA, a biblioteca com um conjunto de células que eu vou usar no meu projeto e a documentação com as regras de projeto para aquela Foundry. Então, é como se essas ferramentas fossem uma grande interface gráfica que trabalha com uma biblioteca específica para uma Foundry e de uma determinada tecnologia dentro desta Foundry. O próximo passo o projetista, ele projetou o layout. Para a Foundry, não interessa a funcionalidade, não interessa o esquemático, não interessa toda a simulação, os dados de simulação que foram realizados. Para a Foundry, ela vai trabalhar com dois insumos principais: as máscaras do circuito integrado que o projetista projetou e as lâminas de silício, para ela poder fabricar o circuito integrado. Com esses dois insumos, a fábrica vai poder trabalhar. Bom, mas uma vez entregue o layout para a fábrica de máscaras, isso daqui também é um fabricante, e geralmente ele é especializado em máscaras, ele vai pegar o meu layout e vai confeccionar as máscaras.
Eu coloquei uma imagem aqui para a gente ter ideia do que é essa máscara. Então, essa máscara, ela é confeccionada de vidro, né, e utilizado o cromo nessa área escura. Então, o cromo, ele vai barrar todas as operações de fabricação e vai deixar passar todas as operações de fabricação nas áreas transparentes, né? Normalmente, uma fabricação de circuito integrado utiliza aí dezenas de máscaras. Podemos ter aí de 8, 10 a 12 máscaras, até 28, 32 máscaras para a fabricação de um circuito integrado mais complexo. Então, essa máscara foi entregue já para a Foundry. E as lâminas de silício? Existem outros fornecedores para as lâminas de silício. Existem diversas técnicas para se fabricar a lâmina de silício. Eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica denominada de Czochralski. É um processo criado por esse pesquisador aqui, e é um processo que funciona da seguinte maneira. É um forno cerâmico a temperatura de aproximadamente 1500 graus, onde o silício é colocado. O silício é o que nós temos de mais abundante, né, na crosta terrestre, é a areia de praia, areia do rio, as rochas, né? E utiliza-se geralmente um silício com alto grau de pureza. As foundries têm utilizado a areia das praias da Austrália para poder fazer a confecção de lâminas de silício, porque aquela areia lá, ela precisa de pouco processamento para poder chegar num grau de pureza necessário para a confecção das lâminas de silício, do circuito integrado. É uma pureza com 7 noves após a vírgula, né? De pureza de cristais de silício em relação a uma impureza qualquer metálica ou de outro semicondutor ou de um isolante. Como é que funciona esse processo do Czochralski? Através do que é chamado de semente do silício. Semente aqui são cristais de silício com essa alta pureza. Essa semente, esse conjunto de cristais com alto grau de pureza, ele vamos dizer assim, colocado na ponta de uma haste. Essa figura aqui de cima dá para ver melhor. Essa semente de silício puro é colocada na ponta dessa haste. Essa haste, ao mesmo tempo que ela gira nesse silício fundido, ela é puxada para cima. E à medida que ela é puxada para cima, aquela semente de cristais de silício puríssimo vai puxando outros cristais de silícios com o mesmo grau de pureza até se formar esse cilindro de silício puro. E o que for resíduo fica lá no fundo do forno para ser descartado para que outro processo, né, de fabricação de um novo cilindro de silício possa ser realizado. Então, nessa foto aqui da direita, nós temos aqui o operador, né, do forno Czochralski, já com um cilindro de silício já construído, e esse cilindro ele vai passar por vários processos para poder se chegar à lâmina de silício. Eles vão ser cortados em fatias. No caso aqui, atualmente, utiliza-se lâminas de 45 centímetros de diâmetro, com 1 milímetro de espessura. Então, esse cilindro será fatiado. Cada lâmina dessa vai passar por vários processos de purificação, limpeza, de polimento, até se chegar numa lâmina de silício que possa ser enviada para a foundry. Então, aqui nós temos uma caixa com um conjunto de lâminas de silício que será enviado para a foundry. Ela tem a lâmina de silício, esse aspecto assim meio azulado para o violeta, né? É a cor do silício. Depois o circuito integrado fabricado, ele fica na cor bem azulada mesmo. Dá para ver num microscópio de varredura eletrônica os componentes sobre a lâmina de silício, né? Depois de processado, ele fica um azul bem claro, tipo um céu de um dia bem claro.
Então, nós temos os dois insumos entregues para a Foundry. Dentro da Foundry, vão existir diversos processos. Nós vamos nos ater aqui à fotolitografia ou simplesmente à litografia. Fotolitografia, escrita na pedra com luz. Aí nós vamos ver como é que esse processo funciona utilizando a máscara para poder sensibilizar, utilizando a máscara para poder sensibilizar a lâmina de silício, utilizando-se diversos materiais para a construção do componente sobre a lâmina. Essa fotolitografia vai ser realizada, então, com aquele conjunto de máscaras que eu mostrei anteriormente. E nós vamos ver daqui a pouco o exemplo de uma máquina dessa e como é esse sistema de fotolitografia. Eu só quero adiantar que nós não vamos entrar em detalhes de outras operações realizadas na fabricação do circuito integrado, porque são tipos de operações que não dá para falar rapidamente. Se falar rapidamente, não dá para entender. Se for falar sobre elas, para você ter um breve entendimento, a gente vai demorar pelo menos aí meia hora, uma hora para falar de cada uma delas. Então, eu só adianto que essas operações de fazer o etch, fazer a dopagem, difusão, a deposição, a implantação iônica, são as operações em que vamos construir efetivamente o semicondutor sobre a lâmina de silício. Vamos fazer dopagem com fósforo, se quisermos dopar uma lâmina para que ela seja do tipo N, vamos dopar a lâmina para construir um poço do tipo P, ou seja, com portadores positivos, então temos que fazer implantação ou difusão com boro. Então, é um conjunto de operações que devem ser feitas através de reações químicas, utilizando fornos, utilizando equipamentos para fazer deposição de vapor químico. Então, é mais complexo. Nós vamos nos ater aqui à fotolitografia. Eu gosto muito dessa imagem de uma fábrica, não é bem de uma fábrica, é um laboratório de pesquisa aliado a uma fábrica da IBM, né, em Albany, no estado de Nova York. Essa máquina, eu queria mostrar para vocês o tamanho dessa máquina. Isso daqui está dentro de uma sala que é chamada sala limpa, para a fabricação de circuitos integrados. Aparentemente, a gente olha, a gente não tem noção do tamanho, mas a gente pode ver aqui no cantinho, aqui à esquerda, os dois operadores da máquina em pé aqui, ó. Então, a gente tem noção do tamanho dessa máquina. Para fazer a fotolitografia, existem aí mais de 10 a 15 máquinas desse porte para se fazer a fabricação de um circuito integrado completo, para passar por todas as etapas dentro da Foundry. E o que tem aqui dentro, né? Como é que, utilizando a lâmina de silício, utilizando a máscara, como é que é construído, né, o circuito integrado? Este esquema aqui nos mostra um esquema do interior dessa máquina. Nós temos aqui um emissor de raios ultravioleta extremos, que passa por um conjunto óptico, várias lentes, difusoras, concentradoras, que vão pegar esse feixe de ultravioleta extremo, fazer com que ele reflita sobre a máscara, que é colocada aqui, ó, no teto da máquina, aqui está a máscara, e depois os raios de ultravioleta vão passar por outro sistema óptico para poder sensibilizar a máscara, o desenho que está na máscara, sobre a lâmina de silício que está aqui embaixo. Então, esse processo vai ser repetido, é um processo automatizado, que essa máscara, ela é retirada e colocada, né? No nosso exemplo lá da porta inversora lógica, que utiliza 7 máscaras para a fabricação, cada uma das máscaras vai ser colocada aqui em sequência para
que o circuito da porta lógica inversora seja fabricado sobre o silício. Só que, entre a utilização de uma máscara e outra, a lâmina sai aqui da máquina de fotolitografia e vai passar por outro processo de reação química, de retirada de material indesejável da lâmina de silício, para que depois a lâmina possa voltar para dentro da máquina de fotolitografia e ser colocada a segunda máscara para a continuação do processo, até que ela passe por todo o processo de fabricação. Então, eu tenho aqui, já não é mais a lâmina de silício, né? Aqui eu tenho a lâmina de silício já com todo o circuito integrado fabricado. Então, aqui eu tenho uma lâmina com diversos dies. Numa lâmina, eu posso fabricar, por exemplo, 10 mil microprocessadores. Então, aqui eu tenho uma lâmina que sai daqui com 10 mil microprocessadores. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa lâmina e recortar essa lâmina e isolar cada die para que cada die seja encapsulado. Uma vez encapsulado o die, eu vou conseguir ter o circuito integrado para uso de forma comercial. Então, o que eu preciso para poder fazer esse encapsulamento, esse packaging do circuito integrado que foi fabricado? Eu preciso desse wafer, com os dies já cortados, e preciso dos encapsulamentos. Os encapsulamentos, eles existem de diversas formas e quantidades de pinos e para poder atender a diversas aplicações. Então, nós temos aqui, vamos pegar um encapsulamento típico de microprocessador, né? Para desktop e laptop. Nós temos, por exemplo, o encapsulamento. Aqui nós temos um encapsulamento de cabeça para baixo, onde o die ele é fixado aqui no interior do circuito integrado. Nós vamos ver como é que é feita essa operação. Nós temos outros tipos, que varia, né, a quantidade de terminais do circuito integrado. E isso, quando o projetista ele faz o seu layout, ele já tem que garantir que a área ocupada pelo seu circuito vai caber dentro de uma área disponibilizada por um encapsulamento qualquer, por um pack qualquer. Então, ao fazer o projeto do circuito integrado, o projetista já tem que ter a noção de qual pack ele vai utilizar, de qual encapsulamento ele vai utilizar. Bom, uma vez escolhido esse encapsulamento, nós vamos agora para a operação de colocar o die dentro do encapsulamento, que é o chamado do packaging. E nós vamos realizar ali duas operações. O bonding, que é uma colagem, uma soldagem, né, do die dentro do pack e fazendo as suas conexões para os terminais do circuito integrado. E depois um teste geral do circuito integrado fabricado. Então, como é que é realizado esse packaging? Aqui nós temos um circuito integrado, ele tem esse corte na seção transversal dele para nos permitir visualizar como é feita essa operação de bond. Nós temos aqui o die do circuito fabricado, ele está colado lá, então, no centro do pack. Existe uma máquina que ela vem fazendo a soldagem, ou em fio de ouro, ou em fio de alumínio, para cada um dos terminais do pack, que vai compor o meu circuito integrado, para que o circuito integrado possa ser soldado ou conectado na placa de circuito impresso ou numa placa de teste. E, geralmente, quando a densidade de terminais é grande, eu tenho aqui uma espécie de placa de circuito impresso interna dentro do circuito integrado para permitir, né, que não haja contato físico entre cada uma dessas ligações aqui do circuito integrado
com os terminais do chip. Ok? Então, aí, nós tivemos, assim, uma breve noção do que é essa fabricação utilizando a técnica planar. Atualmente, a tecnologia utilizada é a tecnologia de 5 nanômetros, ou 5 nano. Num ranking realizado pela revista Nano Review, agora de abril de 2021, para processadores para smartphone. Então, é bom especificar, porque tem processadores para diversos tipos de aplicações. Esse ranking é para processadores para smartphones, né? E aí tem processadores, processador central, tem um processador gráfico, tem um processador de interfaces, tem um processador de comunicação de rede, processador de comunicação wireless, né? Processador de gerenciamento de energia, processador de geração de sinal de clock. Então, tem vários tipos de processadores para smartphone. E aqui estão os principais projetistas, né, de processadores para smartphones. Nós temos aqui a Apple, a NVIDIA, aqui, os gráficos, a Radeon gráfico, né? Temos os controladores ARM, a Huawei, na área de 5G, a AMD, a Xiaomi, agora com celulares aí concorrendo muito aí com os Android. E o pessoal não gosta que eu falo muito não que está concorrendo com a Apple também, então só falo que está concorrendo com os Androids. E quem tem um iPhone não gosta de ser comparado, né? A própria Intel, a Qualcomm. E como é que está o ranking, né, desses projetistas de processadores para smartphone? Tem 2 aqui liderando esse ranking. Dois projetistas de processadores, que é a Apple e a Qualcomm. A Apple, com o A14 Bionic, com diversas características. Mas, assim, para ficar dentro do contexto da palestra aqui de fabricação e da evolução dos microprocessadores, 2 informações são interessantes para nós. Primeiro, fabricação com a tecnologia de 5 nano, ambos são, tanto da Apple quanto da Qualcomm, que é o Snapdragon 888, e o anúncio de lançamento deles, né, em 2020. 15 de setembro de 2020, a Apple anunciou, e 1º de dezembro de 2020, há 6 meses atrás, a Qualcomm anunciou o Snapdragon 888. Então, isso daqui é só para a gente verificar que estamos trabalhando, as foundries, os projetistas, com tecnologia de 5 nano. A integração ficou tão grande, há uma década atrás, há 15 anos atrás, falava em very large, a integração, né, VLSI, Scale Integration. Já não se usa mais, apesar da integração ser altíssima, a integração ser em altíssima escala, né, a unidade que está sendo agora comparada para integração de componentes no circuito integrado é de milhões de transistores por milímetro quadrado. Só para voltar aqui, um dado que interessa aqui no contexto da apresentação, a Apple anunciou que esse microprocessador, o A14, possui 11,8 bilhões de transistores construídos dentro do circuito integrado. Então, voltando aqui à densidade, né, milhões de transistores por milímetro quadrado. Nós temos aqui a evolução de 2017, previsões até 2022, e aqui a quantidade de milhões, né, de transistores, de 50 até 300 milhões. E nesse gráfico aparecem aqui os 3 principais fabricantes, as 3 principais foundries de circuitos integrados. A TSMC, que é de Taiwan, a Taiwan Semiconductor, a Samsung, né, é sul-coreana, e a Intel, né, norte-americana, mas com suas fábricas atualmente hoje na China. A TSMC é fabricante somente, é foundry.
Samsung e Intel, além de serem projetistas, são fabricantes de circuitos integrados. Pode ser que a Intel tenha uma demanda muito grande e coloque parte de sua produção com a TSMC. Isso acontece. A Apple tem um acordo também de fabricação de alguns circuitos integrados com a TSMC, e a TSMC é a gigante do mercado em termos de fabricação de circuitos integrados. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a Intel, né? Em 2019, na tecnologia de 10 nano, tinha uma integração aí de aproximadamente 100 milhões de transistores por milímetro quadrado, e prevendo agora para 2021, na tecnologia de 7 nano, essa densidade aí de 237 milhões de transistores por milímetro quadrado, olha, saindo de 100 para 237. Aí vocês podem questionar o seguinte: mas a Intel está prevendo para esse ano aqui entrar na tecnologia de 7 nano? Sim. E a Qualcomm e a Apple já em 2021 já estão aqui, ó, no final do segundo semestre de 2020, né, já estavam aqui com a tecnologia de 5 nano? Sim. A tecnologia, atualmente, ela não pode ser diretamente comparada de um projetista para o outro, de uma foundry para outra. Porque, nós vamos ver daqui a pouco, existem diversos tipos de transistores 3D. E a Intel pode estar utilizando um tipo de transistor 3D e a Samsung outro tipo de transistor 3D. O que não dá para comparar essa densidade diretamente uma com a outra. Esse gráfico importante nele é comparar a evolução da Intel com a evolução da Intel. A evolução da TSMC em 2018 com a TSMC em 2020. A evolução da Samsung em 2019 para a Samsung em 2020. Então, podemos pegar a Samsung aqui, por exemplo. Em 2019, ela fabricava em 7 nano a tecnologia. A Samsung aqui, ó, 7 nano. Depois, já no início de 2020, tecnologia de 6 nano. E já um pouco no meio do 2020, utilizando a tecnologia de 5 nano. Então, aqui a gente vê a evolução não só no nó tecnológico, mas a evolução também na integração, de 95 para 112 e para 126 milhões de transistores por milímetro quadrado. Como é que fica, né, esse roadmap? Como é que fica esse guia para a indústria da microeletrônica? Então, nós vimos que a partir do nó de 22 nano, foi utilizada essa técnica de fabricação planar. Então, nós vimos que planar, porque aqui fonte e dreno do transistor, fabricado sobre a superfície da lâmina. E vem sendo fabricado dentro dessa tecnologia, né, até a tecnologia de 5 nano, só que a tecnologia de FinFET, que é a tecnologia 3D, a partir da tecnologia de 22 nano, ela começou a ser fabricada também. Então, uma se sobrepõe à outra, né? E aqui dá para a gente ver aquele conceito de 3D. Aqui nós podemos ver que nós temos 3 colunas de fonte, 3 colunas de dreno do outro lado, formando o FinFET, que sobressaem da superfície do silício, formando essa estrutura aqui tridimensional, na vertical, a lâmina de silício. Por isso, então, que é denominado transistor 3D. E após a tecnologia de 5 nano, o que acontece? Bom, diversos, vamos dizer assim, desenhos, né? Diversas arquiteturas 3D têm sido estudadas e pesquisadas. Na tecnologia de 5 nano, já está sendo utilizada essa tecnologia 3D, onde eu tenho aqui o que se chama de nanowire, onde eu tenho de um lado aqui, como se fosse diversos nanofios formando o dreno, e do outro lado formando a fonte do transistor FET, né, do MOSFET. Então, também fora da superfície da lâmina, né, então é uma estrutura 3D. E para a tecnologia de 3 nano,
algumas outras configurações que estão sendo pesquisadas e anunciadas aí por fabricantes, que é o FET vertical. Nesse caso aqui, eu tenho a conexão, né, de dreno abaixo das conexões de fonte do transistor. Aqui eu tenho um FET complementar, eu tenho um PMOS e um NMOS no mesmo transistor, né? Aqui é o PMOS embaixo, o NMOS em azul claro, as conexões de fonte de um lado, as conexões de dreno do outro lado, lá, do gate. Eu esqueci de falar, né? Devia ter falado aqui quando eu estava falando do planar. O que está aqui nessa cor aqui, meio avermelhada, é o gate do transistor FET, né? É através da tensão de gate que eu vou controlar a corrente entre fonte e dreno. Então, toda essa estrutura aqui, ó, que a gente vê tanto na planar quanto na 3D, em vermelho, é o gate do transistor. E temos aqui uma novidade que apareceu mais recentemente, que é o FET chamado empilhado, onde eu tenho o FET complementar, o NMOS e o PMOS no mesmo, o CMOS, né, no mesmo componente, e um gate duplo, para que eu possa fazer um refinamento no controle da corrente de dreno do transistor FET. E as novidades, agora, desse mês de maio, que acabou de terminar, a IBM anuncia que está já em laboratório, né, e já fabricou o primeiro dispositivo. Ela não disse qual dispositivo, mas apresentou uma foto do dispositivo, mostrando as dimensões do dispositivo fabricado já na tecnologia de 2 nanômetros. E só para você ter ideia disso, 2 nanômetros, ele é equivalente à largura de um strand do DNA humano. Então, assim, só para a gente ter a noção, para comparar aqui a nanotecnologia na microeletrônica, né, com a nanoinformação na biologia, né? Então, coisas que agora nós estamos comparando. Nós vimos lá no gráfico anterior, né, o diâmetro do coronavírus. O diâmetro do coronavírus é do diâmetro de um nó tecnológico que era fabricado, né, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E a TSMC anunciou agora, há poucos dias atrás, né, 15, 20 dias atrás, que ela já conseguiu resultados positivos na fabricação de chips com a tecnologia de 1 nanômetro. O estudo é uma parceria da TSMC com a Universidade Nacional de Taiwan e o MIT, Instituto de Tecnologia em Massachusetts. Ela não divulgou nenhuma foto, só uma foto até pouco significativa, né, para uma notícia dessa. O chip aqui na ponta do dedo, né, de uma pessoa. E a questão é o fim da lei de Moore ou não? Aqui tem... Deixa eu só molhar a boca por um momentinho. Aqui tem resposta para os pessimistas e para os otimistas. É o fim da lei de Moore? O que os pessimistas dizem? Olha, nós estamos fabricamos agora em 2020, na tecnologia de 5 nano. Vocês já pararam para pensar que o raio de um átomo de silício é de 0,111 nano, ou seja, o diâmetro é de 0,222 nano. O menor elemento a ser fabricado de um componente em cima de uma lâmina de silício, seja planar ou seja 3D, se eu dividir o menor elemento pelo diâmetro do átomo de silício, eu vou estar trabalhando já numa escala atômica o meu componente semicondutor. Com apenas 22 átomos de silício, eu tenho que construir, por exemplo, uma estrutura de nanowire, uma estrutura de dreno, uma estrutura de fonte, uma estrutura de meio gap de gate, uma estrutura qualquer que indique uma dimensão linear, né, para a construção do componente semicondutor. E tem um outro fator
que é o custo crescente da fabricação. Aquele sistema de fotolitografia, à medida que a tecnologia avança e o nó tecnológico diminui, os custos daquele sistema óptico de fotolitografia, eles crescem exponencialmente. Então, a resposta para os pessimistas é: a lei de Moore morre. Vai ser impossível dentro deste ponto de vista. E tem a resposta para os otimistas: a lei de Moore não morre desde que novos materiais, novos dispositivos, novas arquiteturas, novas técnicas de encapsulamento sejam desenvolvidas. Então, esse gráfico aqui é do John Schauf. Ele é um artigo que ele publicou ano passado nessa Philosophical Transaction, uma revista do I3E, né, que ele fez um estudo de tecnologias para poder garantir que a lei de Moore continue, independente de ser sobre o silício ou não. Então, esse gráfico nos diz o seguinte: para os próximos 10 anos, no eixo horizontal, ele colocou novas técnicas de encapsulamento e arquiteturas mais eficientes. Então, conjunto aqui. Para uma visão de 20 anos, o desenvolvimento de novos materiais e novos dispositivos. Ele coloca aqui no eixo vertical. E outra coisa que ele diz, numa visão de 20 anos, mas lembrando que existe um lead time de 10 anos para um novo material sair da bancada de laboratório para virar um componente comercial, um dispositivo a nível de comercialização no mercado da microeletrônica. E décadas à frente, além dos 10 anos, passados 20 anos, algumas décadas à frente, novos modelos de computação, um conjunto aqui de modelos. Mas ele diz o seguinte: são 10 anos depois do quê? São 20 anos depois do quê? São décadas depois do quê? É o que ele chama desse ESA-scale. O que é o ESA-scale? A computação ESA. Computação ESA é um modelo de computação de alta performance que garante executar 10 elevado a 18 operações de ponto flutuante por segundo. Esperava-se alcançar essa performance em 2020 e não foi possível. Tem essa esperança os projetistas aí de supercomputadores de se alcançar essa computação ESA-scale em 2021. O que o John Schauf diz é o seguinte: são 10 anos depois que se alcance esse grau de performance na computação. São 20 anos depois que se alcance esse grau de performance. São décadas depois que se alcance esse grau de performance. Se acontecer em 2021 ou 2022, realmente é daqui a 10 anos. E partindo-se, então, da ideia que nós temos hoje um componente genérico, que é o CMOS, e uma arquitetura de computacional de propósito geral, ele listou aqui várias coisas novas que estão sendo pesquisadas, desenvolvidas, e outras já até sendo utilizadas. Então, o que nós temos aqui, por exemplo, em técnicas de encapsulamento? Nós temos fazer um encapsulamento 3D. Dentro do chip, eu empilhar vários dies empilhados dentro do chip, uma técnica avançada de encapsulamento. Em termos de arquiteturas mais eficientes, ele propõe coisas que já estão sendo utilizadas, esses dois microprocessadores da Apple e da Qualcomm para smartphones que nós acabamos de ver, o Snapdragon e o A14, eles já utilizam um System on Chip. É um chip, um circuito integrado, com diversos sistemas dentro. Processadores de uso geral, processadores gráficos, pequenos blocos de memória, sistemas de comunicação, gerenciamento de energia dentro do mesmo chip. Nós temos aqui o NTV, que é um transistor que trabalha com alimentação baixíssima,
uma alimentação pouco acima da tensão de limiar de condução do transistor. Nós temos o Dark Silicon, é uma técnica que ele alimenta a parte do circuito integrado que está operando agora. Todos os outros segmentos dentro do circuito integrado que não estão processando neste momento, ele mantém desabilitada a alimentação. E existe um gerenciamento da alimentação dentro do chip que vai alimentando as partes do chip à medida que for necessário a utilização de determinadas funções. Temos a computação reconfigurável, que são as FPGAs. Aqui, para você ter ideia, a cloud, tanto da Microsoft quanto do Google, em torno de 50% do processamento já é feito sobre FPGA. Processamento de altíssima performance. O FPGA, você desenvolve código e depois transfere esse código para um hardware que executa esse código numa performance muito grande, especificamente para uma aplicação. E a supercondução. A supercondução para poder fazer um melhor gerenciamento do consumo de energia dentro do chip. Em termos de novos materiais e dispositivos, nós temos aqui o transistor de tunelamento quântico, que aproveita essa característica do semicondutor, de poder trabalhar, né, com partículas subatômicas e energia, e quantos de energia. Temos os PETs, que são os transistores piezoelétricos, uma pesquisa da IBM, que, através de um pulso elétrico no gate do transistor, a corrente entre fonte e dreno, ela é controlada através da vibração de cristais dentro do transistor. Nós temos aqui os nanotubos de carbono e o grafeno, que dentro de diversas aplicações podem ser utilizados também em dispositivos dentro da microeletrônica, principalmente o grafeno, né? O grafeno é um material que tem um futuro muito grande na microeletrônica. É um material 200 vezes mais resistente do que o aço e o material mais fino existente. É um material que possui a espessura de um átomo de carbono. Quase um átomo de carbono é 70% do diâmetro de um átomo de silício. Então, isso daqui tem uma expectativa muito grande em cima do grafeno. E o Spintronics é a construção de dispositivos eletrônicos utilizando aí o momento magnético do elétron para poder representar os níveis lógicos 0 e 1, né, dentro da lógica digital, por exemplo. E os novos modelos de computação. Combinando, então, as arquiteturas, encapsulamento, materiais e dispositivos, novos modelos estão sendo pensados e alguns já até desenvolvidos. Computação quântica, a computação neuromórfica, né? Sistemas analógicos para imitar o sistema nervoso humano. Volta-se a computação analógica para determinados tipos de aplicações. A lógica diabática, que é uma lógica focada em eficiência energética, onde existe uma redução aqui em cerca de 60%, 50% do consumo de energia em relação ao CMOS tradicional, né? O fluxo de dados e a computação, chamada de computação aproximada. A computação não precisa. Existem determinados ramos de negócio que eu não preciso de uma computação precisa. Como, por exemplo, estimativas, previsões, estatísticas, mercado de ações. Então, é uma nova arquitetura de computação aí que vai atender essas novas exigências, né, de mercado. Então, pessoal, com esse gráfico aqui, eu fecho a minha apresentação. Eu deixo essas 6 referências aqui para vocês, daqui são bíblias de circuito integrado. Posso fazer projeto, layout, simulação, ferramentas de automação, né, de projeto eletrônico, metodologias, conceitos, semicondutores, fabricação de semicondutores. Esse livro do Yamura, excelente, sobre construção de layout de simulação, e do Harris,
fala muito sobre sistemas, né, utilizando circuitos integrados. Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Não sei se eu fiquei dentro do tempo ou passei um pouco dentro do que o Onofre tinha me pedido. Eu agradeço aí a vocês a participação e sempre eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de ler sobre isso, sobre esse assunto. E sempre que vocês me convidarem, eu vou falar alguma coisa. E eu tenho sempre material também atualizado dentro dessa área de circuitos integrados. Então, obrigado aí. E aí eu fico à disposição, se alguém tiver alguma pergunta aí que eu possa responder. Então, Valério, muito obrigado aí por atender aí esse pedido nosso, né? Então, em nome da direção das faculdades Dom Bosco, especificamente da direção da Faculdade de Engenharia de Resende, né? Faz parte da EDB como um todo, né? Nós te agradecemos aí por nos atender e vem trazer aí bastante conhecimento. Parece que talvez o tempo tenha extrapolado um pouco, mas você conseguiu fazer uma viagem, né? E desde da fabricação lá da válvula, né? E chegamos até a tecnologia que ainda está sendo pensada, né? Então, isso é bacana, isso nos remonta lá no passado, né? Em que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com tecnologia RTL, DTL e depois TTL, né? Então, nós chegamos a reparar chip. Isso. Reparar NAND, né? Pegava uma NAND que a gente conseguiu reparar. Então, nós viemos desse tempo, né? Naquela época, Onofre, o circuito integrado eram componentes prensados entre duas placas de circuito impresso, onde você fala aí de separar o circuito integrado, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar. Foi muito bom porque a gente aprendeu muito bit, né? Então, a gente tinha bit na veia, né? Isso. E você conseguiu fazer uma viagem até coisas assim que a gente, no dia a dia, ainda não está pensando. Eu queria verificar com os professores e os nossos alunos que estiveram até agora, se tem alguém com interesse em fazer alguma pergunta ao Valério, aproveitar a disponibilidade dele. Está aberto aqui para uns 10 minutos aí, se alguém tiver interesse em perguntar. Vale lembrar que alguns daqueles livros, né, daquela bibliografia que ele apresentou na última tela, nós temos ela disponível fisicamente na faculdade e também lá pela Biblioteca A, né, que é virtual, que a gente pode acessar caso alguém necessita, né? Então, aqui, Valério, eu tenho muitos aqui no chat aqui te parabenizando pela apresentação. Tem o Igor, que gostaria de saber quais são as fontes atuais e onde ele consiga ficar mais atualizado quanto aos novos desenvolvimentos em geral. Parece que já foi respondido pelas referências, não sei se é isso, Igor. Se quiser ser mais claro, abrir o microfone. São as referências bibliográficas? Quando você diz fontes atuais? Oi, Onofre. Boa noite, Valério. Boa noite. A todos. A minha dúvida, ela foi mais focada na atualidade. Por exemplo, ele citou durante a apresentação, né, alguns projetos envolvendo a Apple, a Qualcomm, e nas referências que ele passou é mais sobre a literatura, né, um pouco mais sobre a teoria dos circuitos integrados. A minha pergunta foi mais voltada para a atualidade, no sentido assim, com respeito à atualidade, quais tipos de fonte, por exemplo, eu poderia acessar? Seria, por exemplo, o próprio site da Apple para buscar uma informação dessa? Ou teria alguma outra fonte que compila informações da atualidade que eu possa utilizar, né, no meu dia a dia para ficar inteirado dessas novas tecnologias? Não sei se ficou muito claro. Sim, eu entendi. Os projetistas de circuito integrado, eles mantêm o seu desenvolvimento sob sigilo, né? Então, assim, no site da Apple, da Intel, Samsung,
não se obtém muita informação a respeito. Né? Aí a gente tem que caminhar num caminho paralelo mesmo. Aí tem uns sites como a Nano Review, que, por exemplo, tem essa comparação de microprocessadores. Tem um site chamado Semi Engineer, que é um site sobre tecnologia. Tem um site chamado de Wafer Proof, de prova, né, do wafer, que fala sobre o processo de fabricação, novas tecnologias de wafer. O site da TSMC já é um site diferente, né, da Intel, da IBM, da Apple, da Radeon, porque é um site de fabricante. Lá, ele te dá muita informação para você que está fazendo pesquisa com circuito integrado. Então, no site da TSMC, você vai ver coisas sobre regras de projeto, informações sobre encapsulamento de circuito integrado, né? Informações sobre biblioteca com os dispositivos eletrônicos básicos a serem utilizados no seu projeto, para ser utilizado dentro de uma ferramenta EDA. Então, assim, seriam aquelas informações iniciais, eu tirei lá da história, Museu da História da Computação. Muito interessante, porque, assim, ele vem mostrando os marcos, né, da evolução da eletrônica, desde o início do século XX, né, até os dias atuais, é muito interessante. E, assim, os sites, nós vamos descobrindo, né? Eu aconselho, sempre que for fazer uma pesquisa, uma ferramenta qualquer de busca, você fazer a pesquisa em inglês. Você faz uma pesquisa em português, depois repete a mesma pesquisa em inglês. Você vai ver a diferença de material que vem contribuindo com o que você está pesquisando, né? Então, qualquer pesquisa, faça a pesquisa em inglês. Coloque os termos, de preferência os termos mais ou menos na ordem que você quer a priorização da busca, né? E aí a gente acaba tendo surpresa, porque às vezes a gente entra, procura coisas, né, no Google, por exemplo, e vem as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas, tudo muito direcionado. E a busca em inglês realmente te traz um material, assim, você descobre sites, assim, muito interessantes e com muita informação agregada. Não sei se respondi exatamente o que você estava tentando entender. Assim, respondeu sim. Conforme o senhor foi falando, eu fui jogando aqui no Google aqui o nome dos sites aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Muito obrigado. Ok, valeu. O Daniel Camilo também faz um comentário aqui. A respeito da crescente demanda por componentes e a falta também. Tecnologias novas também trazem um aumento da produção ou as duas coisas não se relacionam diretamente? Não sei se foi entendido, se o Daniel quiser... Eu comecei a entender, mas depois se alongou. Você poderia repetir? Então, a respeito da crescente demanda por componentes, ou a falta também de componentes, né, de demanda. Aí a pergunta, tecnologias novas também trazem um aumento da produção ou as duas coisas não se relacionam diretamente? Ainda está na sala o Daniel? Está aí? Está aí, sim. Então, Daniel, você poderia abrir o microfone para tentar explicar melhor? Talvez eu não sei se... Eu fiquei um pouco na dúvida aqui sobre exatamente qual é a pergunta, entendeu? Eu acho que eu entendi, Onofre. É que ele está dizendo aqui agora, ele complementou, que atualmente a gente vive uma falta por chips de componentes da computação. Sim. Então, eu começaria respondendo com uma pergunta. Por que essa falta? A pandemia tem impacto nessa falta?
o isolamento social tem um impacto nessa falta, ou o isolamento social é porque o trabalhador reduziu sua ida à indústria e assim reduziu a produção, ou o isolamento social fez com que as pessoas ficassem em casa e aumentou o consumo, e com o consumo antes da pandemia não foi o suficiente para atender o mercado. Porque com o isolamento social, nós adquirimos equipamentos eletrônicos novos, televisões novas, assim, para você montar um escritório em casa, você talvez você tem um computador em casa, agora você tem 2 filhos que estudam em casa, e você e sua esposa que trabalham em casa. Você tinha um, você tem que comprar mais 3, para todo mundo estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu tenho lido muito a respeito disso. Na minha avaliação, a falta de componentes veio a essa demanda do home office. Esse consumo que teve um pico de consumo durante o isolamento social. Não pelo fato de existir a falta da matéria-prima, o processamento da matéria-prima, ou por paralisação ou redução de ritmo da Foundry. Certo? Assim, essa é uma avaliação que eu faço, mas assim, com muito cuidado. Essa é uma avaliação que eu estou fazendo, né? Eu leio muito a respeito, e assim, as opiniões são bem divergentes. E eu tenho chegado a essa conclusão. Gostaria até de fazer uma contribuição, Valério. Eu vi Acabou a luz aí? Acabou a luz aqui em casa. Está chovendo a beça em Volta Redonda. Aqui também acabou e fiquei no 4G agora. Aqui a luz acabou, mas o meu roteador aqui está no no-break e o meu notebook está com bateria 100%. Então, por enquanto, está ok. Mas isso que você falou é totalmente correto. Eu vi uma matéria um tempo atrás numa revista de economia falando que o consumo de bens duráveis durante a pandemia aumentou bastante, porque o setor de serviços caiu, né? Então, e ao mesmo tempo as fábricas mantiveram os estoques em níveis baixos, né? Com receio do que poderia acontecer. Então, na verdade, o consumo aumentou, o estoque abaixou por receio das grandes empresas. Então, durante a pandemia, vamos comprar 2 computadores, né? Vamos comprar mais um carro, vamos investir um pouco na casa, né? Todo mundo fez isso um pouco, né? Então, isso é totalmente correto, o que você expressou aí. A gente percebe isso bem. Certo. Tá certo. Eu li a notícia da IBM, da Intel, foi sábado, sexta ou sábado, essa notícia, que a Intel está prevendo essa falta de componentes eletrônicos no mercado por alguns anos, devido a esse pico de demanda. Acredito que sim, sem dúvida. Ela está prevendo que a economia vai voltar aos patamares anteriores mais rápido do que os semicondutores, né, vão voltar aos patamares anteriores à pandemia. Perfeito. Exatamente. De qualquer forma, né, houve em algum momento da pandemia uma redução de produção. Houve um aumento de demanda por eletrônicos, né? E também a gente imagina que nos próximos anos, com o advento aí de tecnologia 5G, com tecnologia IoT, onde cada vez vão demandar mais chips, né? Mais automação de coisas que não eram automatizadas anteriormente, essa demanda, com certeza, irá aumentar. E a retomada do crescimento industrial e da tecnologia, muito provavelmente, vai fazer com que se consuma mais e se tenha mais disponibilidade de tecnologia, né? A oferta de mais tecnologia para processarmos coisas que não processávamos no passado, né? Bruna, quer fazer uma pergunta? Na verdade, boa noite. Valério, parabéns pela apresentação. Agradecer aí pela contribuição. Eu fiquei até surpresa, né, quando eu vi o tema, porque a minha pesquisa de doutorado é nessa área. Então, legal.
Me interessou bastante ouvir o que você tinha para dizer para a gente. Aí, só complementando a resposta com relação à pergunta do Daniel, e aí é só porque aí já é um pouquinho do que eu estou fazendo, com relação à tecnologia, a motivação normalmente é o desempenho, e não a falta de componente, né? Então, só para complementar aí essa conversa, o aumento da demanda foi considerável, isso a gente percebe, né? Mas também complementando aí em termos do entendimento da pergunta, que ele faz se suando em função da falta que tem o desenvolvimento tecnológico, né? E aí, como eu estou, o meu desenvolvimento especificamente é na área de sensores de imagem, CMOS, então eu estou tentando uma nova arquitetura, né, para as propostas que já existem hoje, e aí a gente vê que o desafio é esse, é encaixar tamanho com performance, com arquitetura, enfim. Né? Então, a motivação do desenvolvimento tecnológico acaba que fica voltado para o desempenho do componente, assim como o Onofre acabou de dizer, das novas tecnologias que estão vindo cada vez mais em termos de aplicação, isso tudo motivado pela melhoria do desempenho, né? Velocidade, troca de informação, capacidade de carregar dados. Certo? Não é isso? Certo. Muito bem complementado. Só também aqui complementando, né, a questão. Amanhã nós teremos uma palestra com a Cláudia Baruch, né? Também nossa ex-aluna lá da ITPC, né? Bruna sempre me seguiu, sabe, Valéria? Também foi a nossa aluna na ITPC, depois veio fazer engenharia conosco e agora já me passou na frente, entendeu? Isso aí. É aquilo que a gente espera, né? É aquilo que a gente espera. E amanhã temos uma palestra com a Cláudia Baruch sobre 5G e IoT. A Cláudia também é doutora, está lá no Cefet do Maracanã e é doutora pela PUC Rio de Janeiro, né? Então, amanhã teremos essa palestra também. O pessoal está te pedindo, Valério, se você tem o LinkedIn, se você puder compartilhar, voltando energia. O LinkedIn, se puder compartilhar aqui no chat ou depois me mandar no meu no WhatsApp, eu posso compartilhar com o pessoal que possa te fazer consultas futuras aí. Principalmente a Bruna, nessa área de fabricação de componentes. Eu te passo depois, Onofre, porque assim, eu já entro automático no meu celular, eu nem sei mais se é Valério Maroni, se é VMS, eu não sei mais. Já entro automático, depois eu te passo certinho, tá? Ok, então, Valério, nós vamos encerrar, já passamos das 22h34. Isso foi bacana, foi bastante interessante. Tivemos, no momento de pico, 83 pessoas aqui nessa sala, e agora ainda temos aqui 46 pessoas às 22h35, porque o assunto realmente é de interesse. Eu, particularmente, amei esse assunto. Quanto tempo que eu não me volto para um circuito digital, um circuito integrado, né? Lembrando dos nossos primeiros livrinhos de circuito integrado, lá da década de 70. Aí foi bacana ver o Cedra aí, né, que é um livro que utilizamos bastante. Isso. Na faculdade, ainda está a versão 2014 aí. Muito bom saber que tem essa versão nova. Te agradecer. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, que ainda está aí meio calado ainda, depois me passa, eu posso encaminhar para o Valério e ele responderá futuramente aí em off especificamente para vocês, ok? Te agradeço, Valério, por essa disponibilidade, tá? Agradeço ao Tiago e à Bruna que estão aqui juntos e que amanhã possamos continuar juntos aí no desenvolver, no andamento aí da Semana de Engenharia. Então, me despeço de vocês, uma boa noite, sejam felizes e se cuidem. Boa noite para todos, um abraço a todos aí. Obrigado aí. Uma boa noite para vocês, muito obrigado a todos.